Olha, tá chegando o dia. Que dia, Thiago? Tá chegando o dia da condenação do juiz ladrão Sérgio Moro na ONU. Em maio, o Comitê de Direitos Humanos da ONU deve julgar a ação do ex-presidente Lula contra o governo brasileiro e contra o juiz ladrão Sérgio Moro. Vamos lembrar que em 2016, antes até da prisão do Lula, o Lula entrou na ONU dizendo que a acusação contra ele e o juiz Sérgio Moro estavam violando seus direitos. Depois disso, o governo brasileiro começou a fazer uma defesa muito enfática do Sérgio Moro no Comitê de Direitos Humanos da ONU. E a defesa do Lula foi protocolando mais petições com mais provas de que o Lula foi realmente perseguido. O que aconteceu? Aconteceu que o Lula foi preso, o Sérgio Moro ajudou o Bolsonaro a se eleger, depois o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, enquanto o Moro era ministro, fez várias defesas do Sérgio Moro nesse processo na ONU. O processo demora, eu sempre falo aqui, gente, as coisas demoram. Não é só no Brasil, não. A justiça da Espanha demora, já morei lá, da Polônia demora, Estados Unidos, muita coisa demora, ainda mais investigação, tudo mais. Na ONU não é diferente, demora. São quase 6 anos aí, desde que o Lula iniciou o processo e agora está para ser julgado. E o Brasil, o governo brasileiro, no caso a Advocacia Geral da União, que é quem representa o Brasil lá, fez uma última petição tentando se defender. E nessa petição, o governo Bolsonaro diz o seguinte: olha, não há mais nenhum processo contra o senhor Lula tem todos os seus direitos políticos, o senhor Lula pode ser candidato se quiser, e ele é um cidadão livre de processos. É engraçado ver o governo Bolsonaro dizer que o Lula é um cidadão inocente e livre de processos, né? Mas para tentar se safar na ONU, até isso eles fazem. Eu vou explicar como é que está o processo do Lula, como é que foram as últimas petições do governo Bolsonaro, o que a defesa do Lula está dizendo, porque o julgamento deve ser agora em maio. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e fora juiz ladrão Sérgio Moro, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses fascistas, a pior espécie, assassinos mesmo, mataram juntos aí mais de 600 mil pessoas. O Bolsonaro assim diretamente e o Sérgio Moro por ter ajudado a eleger esse bandido. Se você é contra eles todos, inscreva-se aqui no canal. É um segundinho e adivinha. O que eu vou falar agora? Que é de graça. Se assiste todos os vídeos, você já tá cansado de me falar isso aqui. É de graça se inscrever. É só clicar e pronto. Você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Inscreva-se também nas minhas outras redes sociais. Olha, apoiadores do Bolsonaro, junto com apoiadores do Silas Malafaia, começaram a me atacar lá no Twitter, no Instagram, mandar mensagem e tudo mais. Então inscreva-se lá nas outras redes, siga-me lá nas outras redes. Quanto mais inscritos, mais a gente consegue levar verdade para as pessoas. Agora, falando sobre juiz ladrão Sérgio Moro, governo brasileiro e Lula. Olha só, a defesa do Lula diz, nesse caso a defesa do Lula é o ataque, quem está se defendendo é o Moro e o governo brasileiro. Mas enfim, os advogados do Lula dizem o seguinte, que é a mais pura verdade, já te dou um spoiler aqui da minha opinião. É o seguinte, eles dizem que são fatos. O Lula foi perseguido pelo ex-juiz Sérgio Moro, perseguido também por outras instâncias do judiciário brasileiro. O Lula teve o seu direito de defesa no processo contra o Sérgio Moro, nas investigações da Lava Jato, cerceado. O que é cerceado? Cerceado é quando você coloca uma cerca e aí a pessoa não pode sair da cerca, essa pessoa está cerceada. E aí, o que acontece? O direito de defesa do Lula estava cerceado. Por quê? Porque ele não conseguia, ele é que tinha que provar que ele era inocente e o princípio do direito de que todos são inocentes até que se prove o contrário, esse princípio foi para o espaço. O Lula que tinha que provar a inocência, porém ele não conseguia, porque o cerceamento era exatamente isso, o juiz impedir que ele provasse que era inocente. Eu vou te dar um exemplo, o Lula conseguiu auditorias que provavam que não tinha nenhuma relação do caso do Triplex com Petrobras. Ele conseguiu auditorias que provavam que ele não sabia de nada de Petrobras, que ele não tinha nada a ver com corrupção nenhuma na Petrobras. Ele também conseguiu auditorias provando que o Triplex não era dele. Porém, sabe o que o Sérgio Moro fez como juiz? O Sérgio Moro simplesmente tirou essas provas do processo. Por quê? Porque se ele julgasse o processo com essas provas estando no processo, seria impossível de condenar o Lula. Então ele simplesmente tirou. Teve um momento até em que o próprio juiz Sérgio Moro pediu uma auditoria externa para provar que o Lula era dono do Triplex. E a auditoria falou, não, ele não é. Sabe o que o Sérgio Moro fez? Tirou isso do processo. Isso é você cercear o direito de defesa. Assim, eu vou te condenar, custe o que custar, e se tiver qualquer prova que prove que você não é culpado, eu vou tirar essa prova do processo. Para quê? Para eu poder te condenar. Os juízes podem fazer isso também para defender alguém que eles querem defender. Vou dar um exemplo. Tem um ex-presidente do PSDB, que é o partido que o Moro sempre amou, que tinha um vídeo dele pedindo propina, e o Sérgio Moro tirou o vídeo do processo dizendo que esse vídeo não pode entrar no processo. Por quê? Para que não condenasse, porque com o vídeo ele seria obrigado a condenar. Só para você ter ideia. Tá.
Lula entrou na ONU. Aí o Lula foi preso. Quando o Lula foi preso, a defesa do Lula apresentou lá na ONU e disse: ó, meu cliente foi preso, ele está sendo perseguido pela justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal mudou uma regrinha na Constituição só para que ele pudesse ser preso, ele foi preso. E você prender uma pessoa, você está causando um dano irreparável. O que diz o governo Bolsonaro agora? O governo Bolsonaro disse que, olha, nós já resolvemos internamente o problema aqui do senhor Lula, o problema dele está resolvido porque ele pode ser candidato e ele não tem nenhum processo. Ele hoje, na justiça brasileira, é considerado uma pessoa sem processo, uma pessoa inocente. Então, o tema dele está resolvido. Se está resolvido, o processo do Lula perdeu o objeto. Perdeu o objeto no juridiquês é o seguinte: esse processo não deveria mais estar acontecendo porque o motivo desse processo acontecer já foi resolvido, já foi sanado aqui o problema. É isso que diz o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro dizendo que o Lula é inocente, que o Lula não tem processo nenhum, tudo mais. O documento é assinado por República Federativa do Brasil, não está assinado por Jair Bolsonaro nem nada. Mas quem escreve os documentos, quem defende o governo brasileiro nessa ação é o advogado-geral da União do Bolsonaro, ou seja, o governo Bolsonaro dizendo: ó, o Lula é inocente. Que coisa, né? Tudo isso para se defender. Tá, aí o que acontece? Acontece que a defesa do Lula diz que não. O processo não perdeu o objeto porque o Lula teve um dano irreparável. Qual o dano irreparável? Ninguém, e aí palavras não minhas, mas do advogado do Lula, que também você vai concordar, ninguém devolve ao Lula 580 dias que ele ficou preso. Aí muita gente pode até falar: mas Thiago, o Lula já tá solto, já é líder nas pesquisas, tá para ser presidente, então... Não. Fica você preso ou presa 580 dias numa cela, sendo inocente, e me fala se depois falar: ah, não, tudo voltou ao normal porque agora eu estou bem de vida. Não. Ninguém devolve 580 dias para o Lula, ninguém devolve a candidatura do Lula. Vamos lembrar que o Lula, ele estava preso e ele tentou ser candidato. O Lula tentou ser candidato da cadeia e ele seria eleito da cadeia. As pesquisas mostravam isso. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral, com os juízes aliados do Sérgio Moro e esses juízes, Fachin, Barroso, esses aí, com esses juízes, a Rosa Weber, tudo mais, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Lula de ser candidato, rasgando um tratado internacional. A ONU chegou, o Comitê de Direitos Humanos da ONU disse ao governo brasileiro: o Lula tem que ser candidato, ele tem que emitiu um parecer para o TSE dizendo: ele tem que ser candidato, ele não pode ser impedido de dar entrevista, ele não pode ser impedido de fazer a campanha dele da maneira que os outros. Ele está preso? Ok, mas ele tem que ser candidato, senão é um dano irreparável. Quem disse que o dano era irreparável não sou eu, Thiago. É a Organização das Nações Unidas, formada por mais de 190 países, não é o Thiago. Os bolsonaristas adoram falar: a ONU é comunista, 192 países. São todos comunistas? Eram 192, agora eu não sei quantos são, porque toda hora entra um, sai um, confusão lá, tem país que deixa de existir, se divide em dois. Tem, vamos falar, mais de 190, que aí tá correto. E aí o que acontece? A ONU falou isso, o Lula não pode. O TSE rasgou o tratado com a ONU, proibiu o Lula de ser candidato, proibiu o Lula de dar entrevista, o Lula não podia aparecer no santinho do Haddad. Se o Haddad imprimisse um material de campanha que tivesse foto dele e do Lula, ou dele, da Manu Dávila, que era vice dele, e do Lula, dos três juntos, o Haddad podia ter a candidatura impugnada no TSE, porque ele não podia usar o nome do Lula, ele não podia falar no Lula nos vídeos da TV, ele não podia usar a imagem do Lula, não podia usar vídeos antigos do Lula, não podia usar a voz do Lula em programas de rádio, não podia. Assim, o Lula não existe mais, que era a única maneira de eleger o Bolsonaro e de fazer com que o eleitorado não soubesse. Muita gente acabou votando em branco, não indo votar, ou votando até no Bolsonaro, sem saber que o Haddad era o candidato do Lula. Você pode falar: Thiago, mas como? Você talvez seja uma pessoa muito politizada, que acompanha a política, ou pelo menos em época de eleição acompanha muito, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que foi lá e nem sabia que o Haddad era o candidato do Lula, porque o TSE não deixou. Apesar da ONU ter dito que era para deixar. Não só ele ser candidato, mas tudo isso. Então a defesa do Lula diz, e eu vou te dar um spoiler: a defesa do Lula está correta. Muito dificilmente a ONU vai julgar contra o Lula esse processo em maio. A defesa do Lula diz: ele teve um dano irreparável. Se o dano dele é irreparável, tem que haver a condenação. E uma coisa engraçada é que nas últimas manifestações do governo brasileiro, em 2020 e em 2021, o governo brasileiro se manifestou nesse processo. O Sérgio Moro não é mais citado. O governo Bolsonaro defende o governo brasileiro, mas eles não defendem mais o Sérgio Moro. Até então,
Em 2017, 2018 e 2019, todas as petições do governo brasileiro faziam uma defesa enfática do Sérgio Moro, dizendo: olha, Sérgio Moro não é um juiz imparcial, o Sérgio Moro está tratando o senhor Lula como qualquer outro réu pode ser tratado, não há imparcialidade nenhuma, o Lula está afrontando as instituições, é esse senhor aí que está errado, ele é um criminoso, sempre defendendo o Moro, defendendo as instituições. Agora não. Olha a contradição. Isso é uma coisa que quando você vê em processos, um dos lados se contradizendo tanto assim, é porque a coisa tá feia, viu? É porque a coisa tá muito feia. A contradição agora é a seguinte: não, resolvemos aqui internamente, ó, o senhor Lula teve os processos anulados. Peraí. Você acabou de falar na sua... Imagina os julgadores lá na ONU, os juízes lá na ONU, os que vão... Não são juízes, mas quem vai julgar, quem faz parte do comitê, que são os juristas renomados no mundo inteiro, a chefe do comitê, uma das chefes do comitê que vai julgar esse caso, ela é professora na Harvard, outra em Princeton, outro não sei onde, tem gente que já foi de tribunais superiores de cortes na Europa, então são juristas renomados do mundo inteiro que formam um comitê. Imagina eles lendo assim a petição do Brasil em 2019, dizendo: não, o Lula não está sendo perseguido, é o Lula quem está afrontando as instituições. Aí a petição em 2018, olha, o Lula não está sendo perseguido, o ex-juiz Sérgio Moro está sendo inclusive imparcial demais com ele, o Lula está afrontando demais a instituição. Aí em 2021, olha, nós já anulamos os processos do Lula. Esse processo não tem mais que existir. Quer dizer, peraí, ele não estava afrontando a instituição? Por que vocês... Ele não estava afrontando, não tinha perseguição nenhuma contra ele, então por que vocês anularam os processos? Tá ruim, né? Tá ruim a situação do governo Bolsonaro. E agora teremos aí, ó, prepara aí a sua mimosa, que eu sou espumante com suco de laranja, ou o que você quiser beber, porque em maio o comitê da ONU, ele se reúne 3 vezes por ano. Então a próxima é em maio. Ele vai se reunir e deve ser em maio o julgamento do Lula, quer dizer, há 5 meses da eleição presidencial, o Sérgio Moro, um dos pré-candidatos, não sei se em maio ainda será pré-candidato ou se já terá sido abandonado por todos, Sérgio Moro será considerado, olha que maravilha, oficialmente, internacionalmente, pela Organização das Nações Unidas, formada por mais de 190 países, Sérgio Moro, um juiz ladrão. Olha que coisa maravilhosa, essa vai ser a melhor do ano. Nesse dia vamos comemorar, vamos fazer esse pacto aqui nosso, eu e você aí que está assistindo. Nesse dia vamos comemorar muito. Vamos? Sim ou não? Comenta aí. Enquanto você comenta, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá denunciando o Bolsonaro. Deixa eu ver, escolher uma cidade aqui. Aqui, entrando em Rio Branco, no Acre, ó. A gente rodou em 3 cidades lá, aí uma delas estava saindo de uma cidade e entrando em Rio Branco. Essa inflação, o Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo. Tá aqui um trecho do carro de som. Olha, que se você quiser na sua cidade, comenta aí a sua cidade. Se ninguém vê o seu comentário, alguma coisa assim, ninguém responder, comenta em vários vídeos que a gente vê, a gente manda o carro de som também para sua cidade para denunciar os crimes do Bolsonaro aí. Fala, se quiser, fala até o bairro aí que a gente tenta colocar aí no seu bairro ou no bairro que você indicar. Então, quem quiser apoiar também, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!